Alô, alô, amigos da TV Sonic, da TV 247, bom dia. 11h22 em São Paulo. Estou aqui transmitindo ao vivo para vocês e vou apresentar os jornais de hoje e também as revistas do fim de semana que já estão nas bancas. Essa capa que eu mostrei é da Veja, 80 tiros. Essa outra é a Carta Capital, também 80 tiros. Eu fiquei na dúvida se o Apocalipse Now deveria se referir aos 80 tiros ou a esta foto aqui, ó, na primeira página do Globo. Toffoli rezando ao lado de Silas Malafaia. Os três poderes de um Estado laico dentro de um prédio público rezando. Davi Alcolumbre, presidente do Senado, até onde se sabe judeu, rezando com evangélicos. Dias Toffoli, presidente do Senado, presidente da República, rezando com Silas Malafaia. Eu não sei se o Apocalipse é essa foto ou se são os 80 tiros. Segundo a Veja, a chamada da Veja é a seguinte: por engano, o exército fuzila um músico. Nenhuma autoridade pede desculpa pela tragédia. Para onde vamos? Olá, Marina Mello. Você está na República Dominicana. Muito bem, bom dia. Bom dia, República Dominicana. Que horas são aí? Que horas são aí na República Dominicana? A amiga da República Dominicana está aqui conectada na TV Sonic. Bom dia. Entre ouvido nas alturas. Senhor, desculpe meus furos. 80 desses não são seus. É a charge do Chico. Tudo bem aí? Charge do Chico. Marina Mello. Olá. 10h25 na República Dominicana. Até uma mulher da República Dominicana aqui. Sim. Conectada, pode crer. Só uma pergunta. Aqui em particular, para ninguém nos ouvir. Não chegou ainda. Não é que me fica na gaveta. Se eu não calculação integral, gostoso. De hoje, de hoje. Você integral, de manteiga, sem chapa. Olá, então, estava ali conversando com um garçom em particular. E agora aqui, vamos voltar ao Globo. Charge do Chico, né? Marcelo Crivella conversando com Deus. Faz parte também do Apocalipse Now. Merval Pereira, projeto que dá autonomia ao Banco Central é ponto para Bolsonaro. Há divergências, por exemplo. Ciro Gomes diz que é caso de ir para a rua quebrar tudo, embora ele tenha retificado depois que foi uma expressão retórica. Claro que ele não vai sair na rua quebrando tudo. Crivella decreta estado de calamidade. O estado de calamidade é ele, né? Ele que é a calamidade do Rio de Janeiro, ele não sabe. Ninguém diz para ele. A calamidade é ele. Governo envia ao Congresso a autonomia do Banco Central. Isso é entregar o Banco Central aos bancos privados, principalmente aos grandes bancos. Vamos ver então um pouco da Veja.
Não, vamos ver a manchete do Estadão, qual é? Bolsonaro faz pacote para tirar promessas do papel. Das 18 medidas anunciadas ontem, 9 estão vinculadas ao programa de governo registrado no TSE. Aluno de ensino domiciliar terá de ir à escola se for reprovado. Olha, o ensino domiciliar tem que ser em último caso, para criança que está doente, para criança que não pode ir à escola, ou que não tem escola próxima. Alguma situação dessa, porque a criança precisa de socialização, precisa de convívio com outras crianças. Muitas graças. Precisa de convívio com outras crianças, então não se aprende em casa. A gente aprende na escola, porque além de professores, tem os alunos, tem uma sociedade nova. A criança dentro de casa é muito limitada, por mais que haja livros, por mais que... E como é que vai ser esse ensino em casa? O professor vai vir em casa, o pai vai ser o professor, a mãe vai ser professora. Isso não pode ser uma coisa generalizada, tem que ser exceções. Criança tem que ir à escola, é isso que o governo tem que garantir. Isso aí, sabe que me cheira aqui? É a omissão do Bolsonaro, a omissão do governo. O governo não é capaz de dar escola boa para todos, então fica em casa aí. Não concordo com isso. Só em último caso. Eliane Cantanhede escreve no Estado. A palavra-chave dos 100 dias de Bolsonaro é ideologia. Isso causou os piores momentos e as maiores críticas no início do governo. E também os piores momentos na história mundial, não é? Eliane Cantanhede. Outro jovem investigado por incitar ataque em Suzano. Um adolescente de 17 anos é suspeito de incitar ataque na escola Raul Brasil em Suzano, em março. Segundo a polícia, ele trocou mensagens sobre o plano com um dos mentores, um jovem que está internado na Fundação Casa. 10 pessoas morreram, incluindo os 2 executores do ataque. Manchetes do Estadão. Vocês querem saber da Folha também? Também tenho. Tem a Folha. Aqui, manchetes da Folha. Reforma cria trava para obter remédio por decisão judicial. É, manchete meio complicadinha, né? Manchete tem que ser clara, objetiva. Essa aí é... Ah, tem uma entrevista do Temer. Tá valendo? A entrevista do Temer, gozada, porque a chamada diz assim: resolvi enfrentar porque eu não vou cair, não há provas. Mas cair da onde? Ele não é mais presidente, ele está usando a linguagem de quando é presidente. Eu não vou cair, mas ninguém está dizendo que ele vai cair. Ele está sujeito a ir preso.
Aliás, por falar em preso, queria comentar essa prisão do Assange, né? Julian Assange. Foi preso ontem e tal, 7 anos, tentando escapar da justiça americana, asilado ali na Embaixada do Equador em Londres. O novo presidente revogou o asilo, ele foi preso, está lá, preso em Londres, etc. Qual é a pena que ele está sujeito? A acusação da justiça americana contra ele é de conspiração contra o Estado, uma coisa grave, né? Juliana Paiva, Marina Mello, da República Dominicana, que bonito. É muito bonita a República Dominicana. Nunca fui lá, mas pelos documentários que eu vejo. Então Assange, por conspiração contra o Estado, né? Crime grave, porque ele destruiu a reputação dos Estados Unidos em 2010, quando ele expôs crimes hediondos do governo americano nas guerras do Afeganistão e na guerra do Iraque. Fuzilamentos, torturas. Então, um crime pesado. Isso aí saiu em todos os jornais do mundo. Afetou demais, né? A reputação dos Estados Unidos. Bom, qual é a pena dele? Qual é a pena máxima que ele está sujeito? 5 anos. 5 anos. Lula. Ana Carla Marques, olá, tudo bem? Aí vamos ver assim, o Lula, acusado de ter recebido um imóvel de 200 metros quadrados no Guarujá. Nonato, olá Nonato, tudo bem aí? Lula, acusado de ter recebido, olá Luiz Antônio, um imóvel de 200 metros quadrados no Guarujá. Pena do Lula, 12 anos, está preso. Também acusado de ser dono de um sítio. E a mesma coisa, quer dizer, teria recebido em troca de favores do governo, certo? Daí também o sítio, em Campinas. Já foi condenado em primeira instância a 12 anos. Gostou? Esse sim, claro. Beleza. Então, isso aí expôs o absurdo das penas praticadas no Brasil. São penas medievais. Se Julian Assange fosse julgado por cada documento que ele divulgou, como Lula está sendo acusado por cada imóvel que teria recebido, e nem foi provado que recebeu, o Julian Assange seria condenado no Brasil a mais de 1000 anos de prisão. Porque é isso que está acontecendo no Brasil. As pessoas na Lava Jato, desde que começou essa operação Lava Jato, Sérgio Moro, desde que começou essa operação, é isso que acontece. As pessoas são condenadas por cada crime, digamos assim, provado ou não, e não pelo conjunto da obra. O Julian Assange
é acusado de conspiração, por divulgar milhares de documentos. Ele não é processado por cada documento. Se fosse no Brasil, se fosse pelo Sérgio Moro, seria condenado por cada documento. Aí vai dar quantos? 1000 anos? 2000 anos? 10.000 anos? Isso é um absurdo o que está acontecendo no Brasil. E as pessoas acabam aceitando como fato normal. 12 anos, mais 12, 24. Aí tem o caso do imóvel do Instituto Lula, que ele também não recebeu, não é? E Andara Marques. Mais 12 anos. Quer dizer, o que está acontecendo no Brasil é totalmente diferente do que acontece nos países democráticos. Queiram ou não, Estados Unidos é um país democrático. A justiça funciona, não tem impunidade, nada. Ainda mais condenado por razão indeterminada, exatamente, sem provas. No caso do Assange, as provas, que tudo foi publicado. Assange condenado a 5 anos. Justiça americana. Conspiração contra o Estado, isso é gravíssimo. Aqui, Lula supostamente recebeu um imóvel de 200 metros quadrados. 12 anos de cadeia. Totalmente desproporcional, não dá para entender. Não dá para entender. Isso aí é fora de contexto. Não existe um país democrático penas como essas. Vamos ver aqui a Veja. A Veja com a capa, uma bandeira manchada de sangue. Ó, a capa da Veja. Bandeira manchada de sangue, 80 tiros. Parecida com a capa da Carta Capital. Olha, a Carta Capital é mais violenta, porque tem fuzilamento na capa. Mas vejam só, a Carta Capital, uma revista, digamos assim, de orientação progressista. A Veja é a Veja. Se der para dar beleza, estou pedindo para desligar os ventiladores, para não atrapalhar a nossa conversa aqui, né? Então vejam só, as duas revistas com a mesma capa, 80 tiros. 80 tiros, é esse o episódio da semana, o episódio hediondo da semana. Anúncios. Entrevista com Yascha Mounk, cientista político alemão, diz que a ligação histórica entre liberdade individual e instituições democráticas está se esgarçando e que o populismo se aproveita dessa crise e aprofunda. Esse é um fenômeno mundial. A prisão do Assange faz parte disso também. Mais uma condenação de Gentili, agora vai pagar 20 mil freixos. Olha, tá vendo muita confusão a respeito do caso do Gentili. Tem gente que está dizendo que ele está sendo condenado por causa de humor. Aquilo que ele fez não foi humor, aquilo não apareceu na televisão, aquilo não foi um esquete humorístico. Aquilo foi uma afronta que ele gravou. Então, ele não foi condenado por causa de humor. Atenção, muita gente está dizendo por aí nas redes sociais que a condenação dele foi por fazer humor e que isso não pode, porque é liberdade de expressão. Não concordo, porque ele não fez isso numa situação de humor. Ele fez isso no outro contexto, fez no contexto pessoal. Ele, Danilo Gentili, recebeu uma representação da Câmara dos Deputados, rasgou em pedacinhos e esfregou dentro da calça.
e chamou a Maria do Rosário de puta. Pegou ali a palavra deputado, cobriu para fazer puta. Então isso não foi uma cena de humor. Não está sendo condenado. Foi uma ofensa pessoal dele a uma deputada. Uma ofensa pessoal dele à Câmara dos Deputados. Esse documento que ele rasgou e passou dentro das calças, todo mundo sabe o que isso significa, é um documento da Câmara dos Deputados, que é uma instituição. Ele afrontou não só a deputada, como a instituição toda. Então não foi uma peça de humor. Não está sendo condenado por fazer humor. Há um grave engano. Laura Pimentel, Liliana Paiva. Opa, morreu Gervásio Batista, o fotógrafo dos presidentes. Tinha 95 anos. Autor daquela famosa foto do Tancredo. Olha, a foto do Tancredo histórica, do Juscelino histórica, foi capa da Manchete. Fotos do grande Gervásio Batista, morreu aos 95 anos. Esteve em 7 Copas do Mundo, 16 edições do concurso Miss Universo, acompanhou a Revolução Cubana, a Revolução dos Cravos, e passou uma temporada registrando a Guerra do Vietnã. Mas ficou conhecido mesmo como o fotógrafo dos presidentes. É de Gervásio uma das imagens mais conhecidas de JK, em 21 de abril de 1960. Gervásio contava histórias curiosas da sua longa carreira. Contava ter subido numa estátua de anjo durante o enterro de Getúlio Vargas, em São Borja. A certa altura da cerimônia, um homem puxou-lhe o pé. Rapaz, você vai cair daí. Era Tancredo Neves, então ministro da Justiça. Foi de Tancredo, aliás, outra imagem muito conhecida de Gervásio, aquela que ele está no hospital. Gervásio tinha 95 anos, vivia em uma casa de idosos no Distrito Federal. Morreu de causas naturais. Um grande fotógrafo, um dos maiores do Brasil. O deputado com a cartucheira, vejam só, delegado Valdir, com a sua cartucheira. Na cartucheira, geralmente se leva armas. Na história do Congresso brasileiro, houve o caso, em 1949, do deputado carioca Edmundo Barreto Pinto, do PTB getulista, que foi cassado por falta de decoro, ao posar para uma reportagem na revista O Cruzeiro, vestindo apenas fraco e cueca samba-canção. Os trajes íntimos de Barreto Pinto soariam como conto de fadas nos dias de hoje. Na terça-feira, 9, uma sessão da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara, em que seria lido o primeiro parecer da reforma da Previdência, foi interrompida depois de algazarra pueril de oposição e situação. Em meio à gritaria, o deputado Eduardo Bismarck acusou o delegado Valdir, líder goiano do PSL, Jair Bolsonaro, de estar armado. O plenário virou circo. Bismarck recorreu ao regimento da casa, que proíbe expressamente o porte de arma de qualquer espécie nos edifícios da Câmara e em suas áreas adjacentes. Em tom jocoso, com riso aberto, já do lado de fora da sala, Valdir negou tudo.
Estava armado de lápis, armado de caneta, armado de óculos, armado de coração, disse. Simulou um coraçãozinho com os dedos. Deflagrou uma contagem regressiva à guisa de suspense. É 1, é 2, é 3. Para então levantar o paletó e mostrar o coldre vazio. Isso aqui é calibre 17, esbravejou, fazendo referência ao número de Jair Bolsonaro durante a campanha presidencial. Ao seu redor, em clima de blasonaria, outros deputados gargalhavam. E assim findou uma ridícula tarde brasileira. Ilustração da matéria. O coldre 17. Sensacionalista, isento de verdade, a melhor coisa da Veja. Urnas cariocas terão sirene de alerta para evitar novas tragédias. Olha aqui o sensacionalista. As tempestades no Rio de Janeiro deixaram rastro de mortes e destruição num drama que se repete há décadas sob o olhar passivo das autoridades. A solução do problema será a instalação de sirenes nas urnas da capital fluminense. Elas serão acionadas assim que o eleitor digitar o número de um candidato porque o pastor mandou, porque viu notícias falsas no WhatsApp, satanizando a oposição a ele, porque o candidato disse que vai resolver tudo sozinho. Enfim, quando tentar votar desinformado, com preconceito e coagido por figuras de autoridade. Sobre as chuvas, o prefeito Marcelo Crivella afirmou que foi pego de surpresa. Em coletiva disse: não sabia que água caía das nuvens. Bolsonaro, se o carioca estivesse armado, não teria sofrido com a chuva. Diante da tragédia que se abateu sobre o Rio de Janeiro, 10 mortos em decorrência de uma forte tempestade que causou enchentes e deslizamentos, o governo federal tratou o ocorrido da forma padrão. O veredito foi que faltou arma para o carioca. Se a população estivesse armada, nada disso teria acontecido. Já o governador do Rio, Wilson Witzel, acha que é o caso de mirar na cabecinha de São Pedro e fogo. Especialistas ligados ao governo acreditam que também faltou arma ao homem que morreu na frente da mulher e do filho, após seu carro ter sido alvejado por 80 tiras de soldados do Exército. O Planalto não se pronunciou oficialmente sobre o assassinato. Ainda não se sabe se de propósito ou por engano. Frase da semana: estou que nem um paraquedas com ele. Estou com ele e não abro. Estou que nem um paraquedas com ele. Estou com ele e não abro. Hamilton Mourão sobre Bolsonaro. A frase é 100% real. Agradecemos ao general Mourão por redigir a melhor piada da semana e nos poupar trabalho. Realmente, essa piada, que foi uma frase a sério do Hamilton Mourão. Estou que nem um paraquedas com ele. Estou com ele e não abro. Paraquedas não abre. Governo é tão atrasado que nem os relógios vão adiantar mais, diz analista. Inconformado com alguma coisa andando para frente no país, o presidente Jair Bolsonaro resolveu acabar com o horário de verão. Com isso, nem mais os relógios serão adiantados.
O presidente chegou a pensar em atrasar os relógios para 1964, mas desistiu. O Ministério da Ciência e Tecnologia já está desenvolvendo um relógio cujos ponteiros vão se mover no sentido anti-horário. Prospera no governo a ideia de mudar a frase da bandeira nacional para uma que combine mais com o momento. A mais cotada até agora é desordem e retrocesso. Líder do PSL foi só de podre ao Congresso para governo não dar mais tiro no pé. O deputado delegado Valdir provocou uma confusão na Câmara depois que colegas acharam que ele estava armado. O delegado Valdir mostrou o coldre vazio e a cabeça também, mas não conseguiu explicar por que se chama deputado delegado. Amigos, o delegado deputado ou deputado delegado disse que não quis correr o risco de dar mais um tiro no pé. Bolsonaro teria até mesmo pintado a unha do dedão com um alvo para melhorar a pontaria. Depois de mais um dia tumultuado, a CCJ já está sendo chamada de Comissão de Confusão e Justiça. Vamos ver aqui um pouco da Carta Capital, a revista do Mino Carta, ou do Mino Capital. Mino Carta Capital informa. Mino Carta Capital. Do caderninho de Stanislau. Ainda bem a página de humor aqui da Carta Capital, finalmente. Eu não tinha. O pensamento vivo de Abraham Weintraub. O novo ministro da Educação, outro, a bater continência ao Napoleão de Hospício, Olavo de Carvalho, herdou de Vélez Rodrigues na ala manicomial do governo. Então, as frases verdadeiras de Abraham Weintraub são verdadeiras, as frases de Hospício, claro. Os comunistas são o topo do país. Eles são o topo das organizações financeiras. Eles são os donos dos jornais. Eles são os donos das grandes empresas. Eles são os donos dos monopólios. Quando o comunista chegar para você com papo nhoi, nhoi, xinga. Faz como Olavo de Carvalho diz para fazer. E quando você for dialogar, não pode ter premissas racionais. Em vez de as universidades do Nordeste ficarem aí fazendo sociologia, fazendo filosofia no Agreste, deveriam fazer agronomia em parceria com Israel. Que vergonha! Essa pessoa é ministra da Educação. Essa pessoa desaconselha filosofia nas universidades do Nordeste. Isso é obscurantismo. Queremos uma garotada que comece a não se interessar por política, como é atualmente dentro das escolas. Como é que ele vai amputar o lado político das pessoas? É impressionante. Sérgio Moro, essas rugas pontuais em discussões políticas podem acontecer. Ministro da Justiça, Sérgio Moro, ministro da Justiça e cônjuge de Dona Rosângela, a respeito das rusgas com o ministro da STF, Gilmar Mendes, no programa Conversa com Bial. Nada que uma plástica não resolva. Olha, essa também da ministra. Essa eu esqueci de mencionar. Nós não passamos muita fome porque temos muita manga nas nossas cidades. Manga na hora do café, manga no almoço, manga no jantar, todos os lugares tem manga. É impressionante. Segundo a ministra da Agricultura, ela deve saber disso, né?
que tem manga a dar com pau. Tereza Cristina, ministra da Agricultura, durante fala em comissão da Câmara. Chupa! A manga se chupa, né? Ai, 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 ai. É o cão chupando manga, né? Como se dizia antigamente, é o cão chupando manga. Outra frase dos caderninhos de Stanislau. Não me cabe fazer juízo de valor, e nem muito menos tecer qualquer crítica a respeito dos fatos. Wilson Witzel, governador do Rio de Janeiro pelo PSC, sobre a ação dos militares que dispararam 80 vezes contra o carro de uma família no Rio de Janeiro, matando o músico Evaldo Rosa dos Santos, o pai que estava ao volante a caminho de um chá de bebê. Seu Armando, outra frase da Carta Capital, dos cadernos de Stanislau. Olha aqui. Seu Armando, eu estou desde 5h45 mandando foto, vídeo, mostrando a minha real situação, porque hoje não fui trabalhar. O senhor conhece o Belfort Roxo quando chove, seu Armando? Aí você vai no grupo e fala para todo mundo que eu sou um funcionário preguiçoso, que eu tenho medo de pegar chuvinha. Vai tomar no... Né, seu Armando, chuvinha é o C, seu Armando, choveu para C, aqui Belfort Roxo, seu FDP. Tu acha que eu vou ser de Belfort Roxo, com água no joelho, para ir para Botafogo, encher saco de farinha, seu arrombado? Vai CF, seu Armando, você, sua empresa, seus funcionários, seus sacos de farinha, seu português, FDP, Sofia Barbosa, Maria Galeno, olá, bom dia. Isso aí, ó, é áudio anônimo que viralizou nas redes sociais, catapultando o seu Armando, assunto mais comentado do Twitter na terça-feira, dia 9, quando a chuva provocou enchentes e mortes no Rio de Janeiro. O recado, supostamente deixado pelo funcionário de uma padaria, seria destinado ao patrão, que cobrara a presença dos empregados em um grupo de WhatsApp. Nas redes, gaiatos compartilharam xingamentos como se extraídos do Manifesto Comunista. Na quarta, 10, o canal de YouTube Ninja, o Sincero, assumiu a autoria do atentado contra o seu Armando. Apenas uma ficção. Era então uma ficção. A confusão é tão grande, olha. Eu estou chegando à conclusão que o pensamento binário dos computadores invadiu também os cérebros humanos. O pensamento binário agora é praxe. Salve-se quem puder. Os 80 tiros disparados no Rio simbolizam a perfeição, o cataclismo que varre o feroz manicômio chamado Brasil. Texto de Mino Carta. Texto assinado por Mino Carta. Muito obrigado a todos pela audiência. Essa é uma transmissão ao vivo da TV Sonic, diretamente de São Paulo. Estou comentando os jornais do dia e as revistas da semana, que estão saindo hoje de manhã em primeira mão para vocês. Aí vocês economizam, que cada revista dessas está custando R$18 atualmente, né? É uma grana. Então, para vocês economizarem R$18, estou aqui lendo o que há de mais importante. Não vou ler todas as revistas, né? Mas a Veja, né? Que é a maior de todas, uma tiragem imensa, e a Carta Capital, que não tem uma tiragem imensa, mas é uma ótima revista,
revista do Mino Carta, com quem eu trabalhei durante muito tempo, com quem briguei muito, com quem tive muitas rugas, como diria Moro, com quem tive muitas rugas, mas todas as nossas rugas foram superadas. Texto do Mino Carta, ele tem um grande texto. Diz Eduardo Bolsonaro, chanceler in pectore do papai Jair, que também os anjos carregam espadas e flechas, porque sabem ser preciso andar armado. Estou no aguardo de que asas surjam espontaneamente dos ombros dos policiais nativos e dos milicianos cariocas, tão chegados à família do capitão, bem como dos militares prontos a disparar 80 balas contra um carro inofensivo para matar um inocente e ferir mais 2. O episódio é altamente representativo do alcance terrificante do cataclismo que se abate sobre todos nós. Tenhamos ou não consciência da monstruosa intensidade do fenômeno gerado pela demência em estado puro, transformada em forma de governo. O fato haveria de gerar, além do espanto geral, a pronta intervenção do presidente da República, do ministro da Justiça, do Supremo Tribunal Federal, do comandante do Exército, etc, etc. Estamos, porém, num país que elegeu Bolsonaro, inescapável resultado do golpe de 2016. E quem porta armas tem licença para matar. No fim do ano, verificaremos que nossa guerra interna multiplicou brutalmente o balanço dos homicídios. Aqueles que haveriam de condenar o acontecido apressaram-se a tomar distância. As chamadas autoridades preferem deixar que a justiça militar apure e decida, graças à medida antidemocrática de Michel Temer, ao lhe entregar poderes para tanto. O cônjuge de Dona Rosângela lamenta em entrevista na Bandeirantes e confia no julgamento dos fardados pelos fardados. Enquanto isso, entrevistado pela Jovem Pan, o capitão que governa pela internet declara: quero explorar a região amazônica em parceria com os Estados Unidos. Sublinha Guilherme Boulos, de bate-pronto. Ou seja, quer entregar a Amazônia como entregou a base de Alcântara. O jovem líder, em quem vale a pena apostar, clama contra o escândalo e propõe o indiciamento do capitão por crime de lesa pátria. Como encarar este Brasil passivo, inerte, insensível diante da sua própria desgraça? De certa maneira, tem o que merece. Em parte receia o que deseja. De resto, não há como escapar a uma triste consideração. O primeiro aniversário da prisão de Lula, o único líder popular brasileiro de dimensão nacional. Um ano de infâmia, passa quase despercebido, inclusive pelo próprio PT. Carta Capital continua a enxergar no Nordeste a terra prometida do retorno à saúde mental. Dois aspectos da situação apontam para essa gravidade.
De um lado, a vitória do avanço tecnológico, que mais contribui para a imbecilização coletiva. Do outro, o nacional entreguismo de um governo que depena progressivamente o país. De minha parte, digo, alto e bom som, como os editoriais do velho Estadão, que não tenho celular e jamais me aproximei de um computador, na certeza de que me engoliria com sua bocarra escancarada. Certo é que engoliu o Brasil e foi instrumento fatal da eleição de Bolsonaro. Sempre convém evocar Humberto Eco, um pensador capaz de apontar como o avanço é, na verdade, o atraso. Em primeiro lugar, porque no espaço virtual todos podem proclamar besteiras inomináveis ou mentiras desbragadas para formar com êxito opinião pública. E não esqueçamos, o Brasil é comprovadamente um dos países mais mal ensinados do mundo. Está de pé a pergunta: Bolsonaro chega até o fim? Há óbvias dúvidas a respeito, mesmo porque, despida das benesses do apoio publicitário governista e outras mais ao sabor do toma lá da cá, uma porção importante da mídia nativa assume uma posição, às vezes até irada, em relação ao capitão e o seu governo. Nada destinado, está claro, a abrandar o preconceito social e racial nutrido por ricos e aspirantes à riqueza, o ódio desvairado e visceral ao Nilos contra a senzala. Mas a vocação golpista permanece em todos os sentidos e patamares, donde de improviso pode alvejar o capitão, por ora protegido pela militarização do seu governo, enquanto ali more também o seu risco. Impossível, de todo modo, imaginar por enquanto um desfecho positivo. O lado negro da força, diria Jorge Lucas, está contra os cidadãos, ainda habilitados a pensar e almejar um Brasil melhor. A mídia nativa, o mídia nativa, Minucarta quis dizer a Veja, que ele fundou também, depois brigou, hoje odeia a Veja. Mas vamos ver aqui o radar da Veja, olha aqui. Vai sobrar até para Lula. Sérgio Cabral não pretende poupar ninguém nas revelações que fará o Ministério Público. Vai contar com comprou partidos políticos, ministros do STJ e dará detalhes inéditos da relação de Lula com as empreiteiras. Em relação ao STJ, a acusação é gravíssima. A venda de sentenças por dinheiro. Mas quem imagina que os seus ministros no Rio vai errar. Cabral gostaria que essas histórias virassem uma delação, solução que o Ministério Público rejeita, mas decidiu falar mesmo assim. A um amigo desabafou: pulei de um precipício sem paraquedas. A propósito, a uma amiga, Adriana Anselmo se disse surpresa com a postura do marido. E, ao contrário do que se alardeou, ela não está delatando. Ciro Gomes virou réu pela segunda vez em novo processo de injúria, calúnia e difamação movido por João Dória. O Ciro tem mais de 100 processos desses. Entre outros ataques, Ciro chamou Dória de farsante. A ação ocorre na 23ª Vara Criminal de São Paulo. Aliás, o advogado Fernando José da Costa
se prepara para entrar com mais uma ação por ofensas a Dória. O alvo é o senador Jorge Cajuru, que chamou o governador de escória da escória. Jair Bolsonaro avalia seriamente tirar Ernesto Araújo do Itamaraty. A segunda troca de presidência em 90 dias e a mudança do estatuto, aliás, da Apex, deixaram o presidente irritado. O capitão acha que Araújo se deixa levar muito por sua protegida Letícia Catalani. Mais intrigas do Ministério das Relações Exteriores. Tem mais nesse governo, são intrigas. Entre os militares do governo, o general Mourão não está sozinho na defesa das relações Brasil-China. Santos Cruz é outro entusiasta. Como se sabe, Ernesto Araújo odeia tal ideia. Entre os nomes cotados para rebatizar o Bolsa Família, o mais forte hoje é Bolsa Cidadania. Um dos políticos com maior influência sobre Bolsonaro hoje é Ronaldo Caiado. Ele foi fundamental, ex-UDR, lembram? União Pluralista, que andava armado para matar os ativistas contra desmatamento, contra os latifúndios. Caiado foi fundamental para que o capitão distensionasse sua relação com os partidos e também na decisão de fazer viagens pelo Brasil. Olá, Adroaldo Jesus, olá, Moisés Araújo, tudo bem aí? Davi Alcolumbre, por sua vez, é mais eclético quando procura sábias palavras. Um de seus interlocutores mais frequentes é, curiosamente, o petista Jacques Wagner. Estou lendo agora a Veja junto com vocês, então já estou selecionando as notícias mais interessantes. Cláudia Leite tomou um susto na semana passada. A PF deu voz de prisão ao seu piloto, Hernani Luiz Assis Figueiredo Campos, quando este pousou no Galeão. A aeronave PT-LWY fazia táxi aéreo clandestino. Essa é a segunda vez que a cantora passa pela mesma situação. Bela charge do Lula, na Veja. Olá, bom dia, bom dia. Estão chegando todos para o almoço, funcionários da SPN. Vocês trabalham na SPN? São da SPN? Não. Olha aqui a matéria sobre o fuzilamento pela Veja, e depois veio o silêncio. 80 tiros foram disparados pelas forças do Estado contra o carro em que Evaldo dos Santos Rosa levava a família. Ainda não se ouviu uma condenação oficial ao assassinato do músico. Dispor as flores que adornavam cenas de novelas era uma das tarefas que Evaldo dos Santos Rosa, o Manduca, desempenhou nos 16 anos em que trabalhou na montagem de cenários da Rede Globo. Às 11h30 da quarta-feira, 10, a última coroa de lírios foi depositada sobre seu caixão. Evaldo, que nos últimos anos de vida
trabalhou como músico e segurança de uma creche, caiu como mais uma vítima da interminável tragédia carioca, só que desta vez com peculiaridades ainda mais dramáticas. No domingo, dia 7, ele dirigia um carro que foi alvo de mais de 80 tiros disparados por 9 militares do Exército em Guadalupe, zona norte do Rio. Você me prometeu que a gente ia envelhecer junto, Manduca, gritou a viúva. Luciana dos Santos, antes de desmaiar no enterro do marido. Ela o filho de 7 anos, o padrasto e uma amiga estavam no carro que os levava para o chá de bebê e sobreviveram ao fuzilamento. O choro desesperado de Ana no sepultamento do marido contrastou com o silêncio das autoridades sobre o assassinato cometido por forças de segurança. Rápido para aplaudir os policiais quando matam bandidos, o presidente Jair Bolsonaro não condenou de ato a ação desastrosa dos soldados que alvejaram 80 vezes o carro que conduzia uma família. Já o governador do Rio, Wilson Witzel, primeiro disse que não lhe cabia fazer juízo de valor sobre o episódio. Só 4 dias depois do assassinato, disse enfim que a ação foi um erro grosseiro. Não houve mensagens oficiais de solidariedade, nem mesmo um modesto pedido de desculpa ou uma promessa de reparação. E nenhuma autoridade do governo federal ou estadual sequer cogitou comparecer ao enterro da vítima inocente. Por volta das 14h30 de domingo, Evaldo saiu do subúrbio Marechal Hermes, onde morava havia 20 anos, a caminho de São João de Meriti, na Baixada Fluminense, onde planejava participar de um chá de bebê. Já dentro do carro, Luciana fez uma selfie da família, a última imagem de Evaldo vivo. Manduca dirigia. Ao seu lado estava Sérgio Gonçalves, padrasto de Luciana. E no banco traseiro acomodavam-se Luciana, o filho de 7 anos e a amiga Michele. Os sorrisos registrados na foto duraram 6 minutos, até o momento em que o Ford Ka foi fuzilado. No próprio domingo, o Comando Militar do Leste divulgou uma nota sobre o episódio, na qual afirmava que seus subordinados haviam reagido a uma injusta agressão de assaltantes. Tudo errado. Ninguém estava armado no carro de Evaldo. No dia seguinte, a versão oficial foi corrigida. Em depoimentos à Delegacia de Polícia Judiciária, os militares disseram que pela manhã haviam trocado tiros com bandidos que se encontravam em Ford Ka branco. Depois do almoço, eles foram avisados de que o veículo estava circulando pelo bairro vizinho à Vila Militar, onde há uma grande concentração de quartéis.
a bordo de veículos do exército. Começaram então uma caçada que terminaria com um desastre. Ao localizarem um carro semelhante ao dos bandidos, saltaram e dispararam contra o veículo. "É tiro!" exclamou Evaldo, ao ouvir estampidos. "Manduca, o exército está ali", avisou Luciano. Segundos depois, ele seria atingido, ferido, com a cabeça já sobre o volante. Ainda teve forças para pedir que o filho fosse retirado do carro. Foram suas últimas palavras. O sangue espirrou todo no meu filho. E os militares rindo, eles rindo de mim. Eu pedi gritando para eles socorrerem. E eles não fizeram nada, contou Luciano aos prantos. Veja apurou que ele foi atingido na cabeça, tórax e abdômen por 7 tiros. Munição usada em pistolas 9mm. 12 militares faziam parte do grupo. Um segundo tenente, um terceiro sargento e 10 soldados. 2 deles não foram indiciados. Apenas dirigiam os veículos. 9 confessaram ter feito disparos contra o carro da família. Um único soldado alegou não ter acionado a arma. Nos depoimentos à justiça militar, os atiradores afirmavam que não houve uma ordem para a ação. Dispararam a esmo. Desrespeitaram assim as chamadas regras de engajamento, que definem procedimentos de abordagem em situações semelhantes. Atirar para matar deveria ser a última opção, não a primeira. Sérgio, padrasto de Luciana, foi atingido 4 vezes em regiões não vitais do corpo. A chuva de balas também feriu Luciano Macedo, catador de papel que tentou ajudar a família a escapar do pelotão de fuzilamento. Os 10 indiciados foram ouvidos pela juíza Mariana Queiroz Aquino Campos, da primeira auditoria militar. 2 horas depois do funeral do homem que eles mataram. Na audiência, o procurador Luciano Gorrilhas pediu que a prisão em flagrante de 9 dos 10 militares, os que confessaram ter atirado, fosse transformada em preventiva, sem prazo determinado. A juíza acatou o pedido. Os acusados, todos jovens, eram na maioria negros, assim como Evaldo. Vestiam a farda na audiência. Os 9 militares pagarão pelo crime se condenados, pois a culpa dessa morte em particular é exclusiva deles. Mas o assassinato de Evaldo acontece em meio a uma infeliz conjunção de circunstâncias. De um lado, uma sociedade farta pelo assalto cotidiano da bandidagem. E de outro, autoridades que prometeram a solução mais rápida e bruta e ineficaz, sair matando. Esse é o relato da Veja a respeito dos 80 tiros. Meus amigos da TV Sonic, da TV 247, muito obrigado pela companhia nessa manhã de sexta-feira, dia 12 de julho. Daqui a mais algumas horas,
não digo exatamente quantas, porque também não sei, voltarei para mais um programa ao vivo, para trocar novas ideias com vocês, para falar de outros assuntos que não foram comentados agora e assim acompanhando o que acontece durante o dia no Brasil e no mundo. Peço que compartilhem, peço que se inscrevam, os que ainda não se inscreveram, e que divulguem para que mais pessoas se inscrevam, visualizem, deem likes, para que a TV Sonic caminhe em frente como está caminhando. E eu agradeço muito a vocês pelo prestígio que vocês estão dando a essa nova televisão. Aqui não entra fake news, nem teorias da conspiração. Este é um canal de jornalismo, mas também de paródias. Muito obrigado a todos e até a próxima.